Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Ana Clara, eu colaboro aqui na Jesus para as Nações e eu vou trazer a palavra do segunda de primeira. A palavra se encontra em Jonas capítulo 4, do versículo 1 ao 4, que vai dizer: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim melhor é morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? A partir desse capítulo, primeiramente eu entendo Jonas, que é uma pessoa como nós. Jonas que passa por situações na qual ele não queria estar. Jonas que às vezes acorda de mau humor e não quer falar com ninguém. Jonas que por vezes se encontra irritado com o trabalho, irritado com a escola, irritado com as circunstâncias que aparecem. E a Bíblia fala: Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E Jonas, ao se enfurecer, ele foi orar ao Senhor. Aqui já é a primeira coisa que Deus fala comigo, que é sobre... A palavra vai dizer em Salmos 4, irai-vos, mas não pequeis. Como isso? Como fazer isso? Como se irar e não pecar? Jonas dá um exemplo aqui. Ele se irou, mas ele orou a Deus. O que ele tinha dentro dele, ele despejou para Deus. Ele não ficou guardando para si. Às vezes a gente acha que pode esconder sentimentos de Deus, quando na verdade não é assim que funciona. Deus, ele sabe exatamente aquilo que passa no nosso coração, que passa na nossa mente. Então não adianta a gente tentar esconder o que a gente está sentindo, com uma situação que a gente não gostou, com algo que saiu do nosso controle e a gente se enfureceu. Não tem como esconder isso de Deus. E aí, aqui Jonas, ele continua: foi por isso que eu me apressei em fugir, porque eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Deus, ele já demonstra tudo isso na pergunta que ele vai fazer para Jonas. Tem alguma razão para essa sua fúria? Tem gente que acha que Deus é aquele Deus... Deus tem um pavio curto, mas a Bíblia, ela fala que ele é muito paciente, compassivo. Ele não é um Deus que vai se irar por qualquer coisa. Deus já viu muita coisa. Não é novidade aquilo que você faz, não é novidade para Deus aquilo que você está passando. Para Deus não foi novidade ver Jonas irritado. Para Deus não foi novidade ver Jonas se irritar com uma coisa que para ele pode ser boba. Deus sabia como lidar com Jonas. E é por isso que a pergunta, ela me chama muita atenção. Deus fala: você tem alguma razão para essa fúria? Deus podia repreender Jonas. Deus podia fazer qualquer coisa. Jonas, ele conhecia Deus. Ele fala: eu sabia que tu és Deus misericordioso. Então o relacionamento dele com Deus não era um relacionamento de um dia, um relacionamento de 2 semanas. Jonas não se converteu agora. Mas eu entendo que Deus, ele é misericordioso. E assim como ele é misericordioso com Jonas, ele é conosco. Então Deus, ele não fica bravo com a gente por qualquer coisa. Deus não se irrita com a gente. Pelo contrário, aqui ele demonstra para Jonas, quando ele pergunta, que ele quer entender o que está passando. A gente vê o capítulo continuando e Deus faz a mesma pergunta para Jonas quando ele se irrita quando a planta seca. E é interessante ver que Deus, ele dá uma lição para Jonas. Então a intenção de Deus na correção primeiro ele consola, né, Jonas? Ele dá essa planta para Jonas, depois seca ela e depois pergunta: Jonas, por que você tá bravo com uma planta? É assim que Deus ensina a gente. Ele não é um Deus que se perde naquilo que ele fala. Deus, ele é um Deus que simplesmente ele quer entender o que está passando com a gente. E às vezes a gente acha que ele é um Deus distante, que é um Deus que não entende, quando na verdade ele compreende as nossas palavras melhor do que nós mesmos. Salmo 103 também vai dizer no versículo 8: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois assim como os céus se elevam acima da terra, assim grande é o amor, é o seu amor para com que os temem. Ou seja, Deus, ele é um pai. Deus não é um Deus que vai ficar guardando rancor. Deus é diferente da gente. A gente guarda rancor com aquilo que alguém fez pra gente. Deus não. Deus não guarda rancor. Porque nisso consiste o amor, e Deus é amor. Então, essa é a palavra que eu queria deixar pra vocês.
Deus, ele não fica bravo com a gente por qualquer coisa. Deus, ele nos entende ou tenta entender e não adianta esconder nada de Deus. Nenhum sentimento, nem nada que passa pela sua cabeça. Acredite que quiser, o Espírito Santo que ele colocou em nós entende o sentimento melhor do que a gente quando a gente não consegue falar. E pra você que gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha para que mais vidas sejam alcançadas, vidas que você acredita que precisam ouvir essa palavra. E eu espero que você possa meditar nisso essa semana. Deus abençoe.